Uma mudança silenciosa está acontecendo no mundo dos motores. Uma empresa está dando pistas sobre uma transformação tão significativa que pode redefinir como veículos se movem, trabalham e até como fábricas operam. Inovações que pareciam estar a anos de distância, de repente, estão ao alcance das mãos. Pequenos avanços em eficiência, potência e sustentabilidade estão se unindo, criando um novo capítulo no transporte. Os efeitos em cascata podem tocar cada estrada, cada frota e cada máquina que depende de motores, mas a história completa está apenas começando a se desenrolar. Motores estão conosco há mais de um século. Eles ficam quietinhos sob os capos, em fábricas e máquinas, transformando combustível em movimento. A maioria das pessoas nunca pensa duas vezes sobre eles. Eles ligam, funcionam, trabalham. Mas, por baixo dessa rotina comum, algo está mudando. Engenheiros estão começando a repensar o que um motor pode fazer, não apenas em termos de força bruta, mas em como ele interage com o mundo ao seu redor. Por décadas, os motores foram medidos pela velocidade e pela força. Maior, mais rápido, mais barulhento, esse era o padrão simples. Agora, o foco está mudando. Projetistas estão fazendo perguntas diferentes. Como o motor pode usar menos energia? Como ele pode se adaptar a diferentes combustíveis ou condições? Como ele pode reduzir seu impacto no meio ambiente? Essas perguntas podem parecer simples, mas encontrar as respostas está longe de ser fácil. Cada ajuste no projeto pode gerar ondas de impacto no desempenho, durabilidade e eficiência. As mudanças são sutis. Em veículos do dia a dia, podem passar despercebidas. Um caminhão parado num doca de carga. Um ônibus numa rua da cidade. Um gerador roncando num galpão. Para a maioria dos olhos, esses motores são os mesmos. Mas por dentro, sensores estão coletando dados. Novos materiais estão reduzindo o atrito. Softwares estão aprendendo a ajustar combustível e tempo de ignição automaticamente. Pequenas melhorias estão se acumulando, reescrevendo calmamente as regras do que um motor pode fazer. Essa evolução silenciosa importa porque muda como as máquinas interagem com as pessoas, as cidades e os sistemas de energia. Um motor mais responsivo pode significar menos combustível desperdiçado, operação mais suave e vida útil mais longa. Pode tornar as máquinas mais flexíveis, capazes de se ajustar a novos desafios sem intervenção manual. E à medida que essas ideias se espalham, elas sugerem algo maior. Um mundo onde as máquinas que nos movem, constroem para nós e carregam mercadorias podem pensar um pouco mais por si mesmas. Por enquanto, a revolução é quase invisível. Ela é medida em ganhos incrementais e experimentos cuidadosos. No entanto, cada pequena melhoria aponta para algo maior. O palco está montado. As primeiras peças de um tipo muito diferente de motor estão se juntando, calmamente, sem alarde. E à medida que esse repensar se enraiza, o mundo está prestes a ver a potência sob uma nova luz. O que virá não serão apenas máquinas mais fortes, mas mais inteligentes. Na maioria das vezes, a inovação em motores acontece longe dos olhos do público. Não está em outdoor, nas manchetes. Acontece em laboratórios silenciosos, atrás de portas fechadas, em longos galpões de teste onde protótipos roncam e sensores registram cada movimento. Engenheiros trabalham devagar, cuidadosamente, examinando cada detalhe. Eles testam materiais, combustíveis e projetos, às vezes repetindo o mesmo experimento centenas de vezes. É um trabalho meticuloso, invisível, mas essencial. As mudanças podem parecer pequenas no começo. Um novo metal que resiste melhor ao calor. Um injetor de combustível que mede gotas de combustível com mais precisão. Um software que ajusta o tempo de ignição frações de segundo de forma diferente. Nada disso parece dramático. Mas ao longo de meses e anos, esses pequenos ajustes se acumulam. Eles podem transformar o desempenho, a confiabilidade e a eficiência de maneiras que os motores tradicionais jamais conseguiriam. Essas inovações nos bastidores também envolvem pensar de forma diferente. Engenheiros estão imaginando motores que não apenas consomem combustível e movem máquinas, eles monitoram a si mesmos. Eles antecipam necessidades. Eles se ajustam às condições.
Um caminhão subindo uma ladeira íngreme, um gerador operando com carga alta, um ônibus navegando pelo trânsito da cidade. Todos passam por mudanças que acontecem automaticamente, silenciosamente, dentro da máquina. O objetivo não é impressionar o observador, mas tornar os motores mais inteligentes e adaptáveis sem chamar a atenção. O trabalho também revela novas possibilidades. Com sistemas de controle mais inteligentes e melhores materiais, os motores podem lidar com múltiplos combustíveis. Eles podem equilibrar o uso de energia, responder a demandas repentinas e reduzir o desgaste. Cada experimento pode parecer menor, mas juntos, eles apontam para uma mudança fundamental em como os motores operarão no futuro. O que impressiona é como tudo parece normal aos olhos de quem não entende do assunto. Sem explosões, sem manchetes, apenas precisão silenciosa. Mas é assim que o mundo dos motores está se curvando silenciosamente em direção à mudança, lançando as bases para algo maior. E enquanto os engenheiros testam os limites do que é possível, fica claro, os motores de amanhã estão sendo moldados hoje, de maneiras que a maioria das pessoas não notará, até que, de repente, eles se tornem importantes. A eficiência se tornou, silenciosamente, a nova medida do sucesso de um motor. Não basta mais uma máquina simplesmente se mover ou levantar carga. Ela deve fazer isso usando menos combustível, desperdiçando menos energia e gerando menos emissões. Engenheiros estão aprendendo a equilibrar essas demandas, às vezes de maneiras quase invisíveis para o usuário. Um caminhão na estrada pode parecer o mesmo de sempre, mas sob o capô, ele está operando de forma mais inteligente do que nunca. Sensores agora monitoram cada aspecto do desempenho. Softwares podem ajustar a entrega de combustível, o tempo de ignição e até o fluxo de ar em tempo real. Os materiais são mais leves, mais resistentes e suportam mais calor, permitindo que os motores funcionem de forma mais suave sob pressão. Essas melhorias incrementais se somam. Cada uma economiza energia, reduz o desgaste e prolonga a vida útil do motor. Com o tempo, essas mudanças se espalham, afetando como as frotas operam, como o combustível é usado e até como as cidades gerenciam o transporte e a logística. A eficiência também abre portas para novas possibilidades. Os motores agora podem lidar com combustíveis variados de forma mais eficaz. Eles podem se ajustar a cargas variáveis sem intervenção humana. Mesmo quando operam em condições extremas, eles podem manter o desempenho enquanto consomem menos energia. O foco mudou da potência bruta para uma operação inteligente e responsiva. Uma máquina pode ser forte, mas também inteligente na forma como aplica essa força. Esta revolução silenciosa não é sobre anúncios chamativos. É sobre um acúmulo constante de pequenas vitórias, cada uma cuidadosamente medida e testada. Elas podem não virar manchetes hoje, mas estabelecem as bases para um futuro onde os motores serão mais capazes, mais confiáveis e mais alinhados com as necessidades do mundo. E à medida que essas inovações continuam, a questão começa a emergir. Até onde a eficiência pode ir antes de transformar tudo o que esperamos das máquinas? Motores não são mais apenas sobre mover máquinas. Eles agora são sobre mover o mundo de uma forma mais limpa e inteligente. A sustentabilidade se tornou um foco central. Não é um complemento ou um argumento de marketing. Ela molda o design, as escolhas de combustível e como as máquinas são usadas todos os dias. Engenheiros estão explorando combustíveis alternativos, sistemas híbridos e maneiras de reduzir emissões, enquanto mantêm o desempenho estável. É um equilíbrio delicado, e pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. A mudança em direção à sustentabilidade afeta mais do que apenas os motores. Cadeias de suprimentos, rotinas de manutenção e até o design dos veículos se adaptam a esses novos padrões. Caminhões, ônibus e máquinas industriais estão sendo ajustados para funcionar de forma mais limpa e por mais tempo. Sensores monitoram emissões e consumo de combustível constantemente. Os motores aprendem a se otimizar, às vezes sem que ninguém perceba. O que parece ser um ônibus ou caminhão de entrega comum pode, na verdade, estar operando de forma muito mais eficiente e sustentável do que há uma década. A inovação também vem nos materiais e na construção. Ligas leves,
Revestimentos de baixo atrito e eletrônica avançada reduzem o desperdício e o uso de energia. Até o formato das peças móveis é reconsiderado para melhorar o fluxo de ar e a eficiência. Essas mudanças são silenciosas, incrementais, mas se somam. Uma pequena melhoria em um motor pode ter um impacto notável quando ampliada para frotas e indústrias inteiras. O resultado é um mundo onde as máquinas são menos prejudiciais, mais eficientes e surpreendentemente adaptáveis. No entanto, a sustentabilidade ainda está evoluindo. Cada inovação leva a novas possibilidades e novas perguntas. Quão limpo o motor pode realmente se tornar sem sacrificar a confiabilidade ou a potência? Que mudanças invisíveis surgirão à medida que esses sistemas continuarem a melhorar? As respostas estão lentamente tomando forma, sugerindo um futuro onde os motores movem não apenas veículos, mas o próprio mundo, de forma mais responsável do que nunca. Os motores não são mais puramente mecânicos. Eles estão começando a pensar, de uma forma quieta e metódica. Sensores monitoram temperatura, pressão, fluxo de combustível e até as menores vibrações. Computadores dentro do motor processam esses dados em tempo real, ajustando o desempenho para se adequar às condições. Não é chamativo, não se anuncia, mas o efeito é profundo. Uma máquina que antes funcionava da mesma forma todas as vezes agora pode se adaptar, responder e se otimizar. Essa inteligência muda a forma como os motores operam. Um caminhão subindo uma ladeira íngreme pode ajustar a potência automaticamente, usando menos combustível e reduzindo o desgaste. Um gerador sob carga pesada pode equilibrar eficiência e desempenho sem ajustes manuais. Até pequenas máquinas, como bombas industriais ou veículos de entrega, se beneficiam desse aprendizado silencioso. Com o tempo, os motores se tornam mais inteligentes, mais eficientes e mais confiáveis. Cada ajuste é pequeno por si só, mas juntos eles criam um sistema que pode antecipar necessidades e responder sem intervenção humana. Softwares e inteligência artificial também facilitam a manutenção. Os motores podem detectar sinais precoces de desgaste, possível falha ou ineficiência. Eles podem recomendar serviço antes que uma quebra ocorra. Isso reduz o tempo de inatividade, economiza recursos e prolonga a vida útil. O que antes exigia supervisão humana constante agora é parcialmente tratado pelo próprio motor, monitorando, aprendendo e melhorando silenciosamente. Essas mudanças apontam para uma nova maneira de pensar sobre as máquinas. Os motores estão se tornando parceiros na operação, em vez de apenas ferramentas. A tecnologia ainda está evoluindo, e seu potencial total ainda não foi realizado. Mas cada motor que aprende um pouco mais sobre seu ambiente, cada sistema que se ajusta finamente, aproxima a indústria de um futuro onde as máquinas pensam silenciosamente, eficientemente e responsavelmente. E à medida que essa inteligência cresce, ela levanta questões sobre quanto controle as máquinas assumirão silenciosamente e até onde essa evolução silenciosa irá. As frotas comerciais são frequentemente as primeiras a sentir o impacto da nova tecnologia de motores. Caminhões, ônibus e veículos de entrega operam dia após dia, percorrendo longas distâncias, carregando cargas pesadas e consumindo grandes quantidades de combustível. Mesmo pequenas melhorias na eficiência ou confiabilidade podem criar grandes mudanças. As frotas podem viajar mais longe, gastar menos com combustível e reduzir custos de manutenção. As inovações silenciosas dentro dos motores começam a se multiplicar, moldando como mercadorias pessoas se movem por cidades e países. Os operadores de frota estão notando diferenças sutis. Os motores respondem mais suavemente às mudanças de condições. O consumo de combustível cai sem qualquer mudança nos hábitos de direção. Sensores monitoram cada detalhe, alertando os operadores sobre problemas potenciais antes que se tornem problemas. Com o tempo, essas melhorias permitem que as frotas operem de forma mais previsível e sustentável. Os veículos se tornam mais flexíveis, adaptando-se a novas rotas, cargas mais pesadas ou até combustíveis alternativos. O efeito cascata se estende para além dos caminhões ou ônibus individuais. As redes de logística começam a mudar. Os horários podem ser otimizados.
O uso de energia pode ser reduzido. As rotinas de manutenção evoluem. Uma única melhoria tecnológica num motor pode transformar silenciosamente a eficiência de uma frota inteira. No entanto, essas mudanças muitas vezes passam despercebidas pelo público. As ruas e estradas parecem as mesmas, enquanto os motores que as impulsionam estão, silenciosamente, mais inteligentes e limpos. Esta transformação silenciosa aponta para uma mudança maior. À medida que as frotas adotam motores de próxima geração, a forma como as mercadorias se movem e as cidades operam pode mudar dramaticamente. Mas grande parte dessa mudança permanece invisível. Por enquanto, as frotas estão testando limites, observando o desempenho e se adaptando silenciosamente. E à medida que os primeiros sinais dessa evolução se firmam, fica claro que o que acontece dentro desses motores pode redefinir o ritmo do comércio em si, de maneiras que o mundo está apenas começando a entender. A indústria de motores está à beira de uma transformação silenciosa. Empresas, engenheiros e formuladores de políticas estão todos dando passos para se preparar para um futuro onde os motores operarão de forma diferente, mais inteligentes, mais limpos e mais adaptáveis do que nunca. Laboratórios de pesquisa estão fervilhando de experimentos, testando materiais, combustíveis e designs. Programas piloto monitoram o desempenho em uma variedade de veículos. O objetivo não é velocidade ou espetáculo, mas sim uma melhoria cuidadosa e deliberada. Investimentos também estão sendo feitos em infraestrutura, estações de carregamento, suprimentos de combustíveis alternativos e redes de manutenção estão sendo adaptados para os motores de amanhã. Engenheiros estão pensando não apenas em máquinas individuais, mas em como sistemas inteiros de veículos e energia interagem. Cada mudança no projeto, cada ajuste na operação, pode se espalhar, remodelando silenciosamente frotas, fábricas e até cidades. A preparação também envolve treinamento. Mecânicos, operadores e planejadores estão aprendendo a trabalhar com máquinas que são parte mecânicas, parte inteligência digital. A manutenção não é mais apenas sobre óleo e peças. Inclui monitorar software, interpretar dados de sensores e entender como os motores se auto-otimizam. O lado humano da indústria está se adaptando junto com as próprias máquinas. Mesmo com toda essa preparação, muito permanece incerto. Quais inovações vingarão primeiro? Com que rapidez a adoção se espalhará? O trabalho silencioso que está acontecendo agora prepara o terreno, mas o impacto total ainda está se desenrolando. Engenheiros e empresas continuam a ultrapassar limites, testando limites e imaginando silenciosamente o que é possível. À medida que a indústria avança, a sensação de antecipação é sutil, mas real. Os motores estão prontos para operar de maneiras que antes eram apenas imaginadas. O mundo está observando silenciosamente, enquanto as máquinas evoluem. E, logo além do horizonte, uma nova era de potência e inteligência começa a tomar forma, deixando perguntas sobre até onde essas mudanças alcançarão e quem notará primeiro.